Depois de uma longa viagem de comboio, cheguei finalmente a Abisko, no extremo norte da Suécia, já para lá do Círculo Polar, no dia 2 de agosto de 1989, isto numa viagem Interrail que fiz na companhia do meu amigo João Cruz, e Abisko era um sítio que eu tinha lido num livro que tinha visto na Associação A Rocha, Where to Watch Birds in Europe, como sendo um sítio muito interessante para ver espécies do Ártico. E então, assim que lá cheguei, vi uma espécie nova que foi o búteo calçado, o búteo lagopes, e este é o tema para a conversa de hoje com o Zé Sousa. Bem-vindo. Olá, Gonçalo. Búteo Lagop. Explica-me lá, este nome tem alguma coisa a ver com os lagópodes? Bom, búteo já sabemos que é um nome igual ao nome dos nossos bútios. O lagopus, efetivamente, portanto, aliás, o búteo vem do latim e significa exatamente um búteo, portanto, este tipo de rapina. O lagopus é o nome científico dos lagópodes, os lagópodes que são aves da família dos galináceos. É um nome que vem do grego lagopos e que significa, aparentemente, segundo está no dicionário, que tem vem de lagos que significa lebre, e de pous que significa pé, e portanto significa que tem umas patas parecidas com as lebres. Não sei exatamente como é que se explica a semelhança, mas quem descreveu terá visto ali alguma semelhança. E agora, o búteo, portanto, isto é o nome dos lagópodes, que também havemos de falar em breve, que são aves da família das perdizes. Porquê é que o búteo lagopus se chama assim? Olha, não fui pesquisar, só podemos conjecturar, mas possivelmente, isto agora é uma suposição minha, possivelmente porque os lagópodes, que são, como eu disse, da família das perdizes, são aves que vivem no norte, portanto em zonas frias, e têm os tarsos completamente emplumados. Pode ter a ver Como com isso. acontece com este búteo. Exatamente, este búteo que se chama búteo calçado, porque tal como acontece com a águia calçada, que nós temos cá, que se chama assim porque tem os tarsos emplumados até mesmo à pontinha dos pés, ao contrário das outras rapinas que têm os tarsos sem penas, o búteo lagopes também é calçado. E os lagópodes também. Portanto, eu penso que o búteo lagopes, que este nome terá sido usado por causa dele ter as patas emplumadas como os lagópodes. Aqui não confirmei se foi este o racional, mas é uma analogia que parece à primeira vista ter uma certa lógica. É claro que eu imagino que o facto de quer os lagópodes, quer o búteo calçado terem as patas emplumadas possa ser uma adaptação para resistir melhor ao frio naquelas latitudes elevadas, embora esse raciocínio não se aplique à águia calçada, que é uma ave do sul da Europa. Portanto, eventualmente, no caso da águia calçada, o motivo será completamente diferente. Mas pronto, búteo lagopes essencialmente significa isto. Essa referência, de facto, como adaptação a climas frios, eu também a vi, de facto, faz sentido, não é? Porque ao fim e ao cabo, Faz sentido, sim, faz aquilo é sentido. uma zona que ficar exposta, pode retirar calor corporal com muita rapidez, principalmente quando há vento. Portanto, estamos a falar de mais uma rapina, não é? Portanto, caçadora. De que é que se alimenta esta espécie? Bom, esta espécie alimenta-se principalmente de roedores. Roedores, estamos a falar daqueles ratinhos, dos lemmings, aqueles ratinhos do campo, do género lemos, do género microtos, etc. Embora, também está referido no Birds of the World, que eles também capturam outros tipos de presas, como os esquilos terrestres do Ártico e algumas aves, em especial os lagópodes. Os lagópodes. Portanto, enfim, agora E voltamos ao mesmo. também podemos conjecturar se a origem do nome também teria a ver com o tipo de presas que eles capturam.
é possível. Mas essencialmente capturam pequenos, portanto, os chamados micromamíferos. É disto que eles se alimentam. Isto é, portanto, uma ave que, se alguém quiser observar aqui em Portugal, bem pode esperar sentado, não é? Por acaso apareceu uma em Portugal há muito pouco tempo e que, curiosamente, foi o primeiro registro de que há conhecimento para Portugal continental. Foi uma ave que apareceu na Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, portanto, ali às portas de Lisboa, no outono do ano passado. Apareceu em outubro e ficou por lá. Houve bastantes pessoas que viram e fotografaram, portanto, até foi ali perto daquele espaço bastante conhecido que é o Evoa. A ave apareceu no final de outubro e andou por lá, assim a olho, consultando os dados no eBird, andou por lá pelo menos 2 ou 3 semanas. Foi o primeiro registro para Portugal continental. Eu digo continental porque há pelo menos um registro na Madeira e vários nos Açores. Portanto, de vez em quando aparece algum nos Açores, que eu não sei se são aves vindas da América do Norte, onde elas nidificam, porque há muitas no Canadá, ou se vieram do norte da Europa. A verdade é que, enfim, uma ave, uma rapina que se perca e vai para o meio do oceano, se encontrar umas ilhas, como é o caso dos Açores, obviamente que isso serve de refúgio. A Madeira só terá um registro, eventualmente, por ser um sítio que está bastante mais a sul. Então, Mas em Portugal continental, como disse, é o único registro, o que não quer dizer que não possa aparecer mais vezes. E já vou explicar porquê. Em primeiro lugar, porque em Espanha há vários registros. Há vários, mas nem todos serão bons. É que depois chegamos aqui a outro problema, é que esta espécie pode-se confundir com o bútio da asa redonda, com o bútio-bútio. Porque, tal como essa espécie, o bútio calçado também tem uma plumagem que pode ser bastante variável. E, portanto, nem sempre a identificação é óbvia. E, por exemplo, no livro The Birds of the Iberian Peninsula, que fala das aves de Portugal e Espanha, eles referem que ao longo de um período de 20 anos, que foi entre 1984 e 2003, o Comitê Espanhol de Raridades recebeu 30 registros desta espécie, portanto, num intervalo de 20 anos, mas só aceitou 5. Ok? Só aceitou 5. E esses 5 foram todos, penso eu, todos na Catalunha. E depois houve mais 1 ou 2 registros na Catalunha. Portanto, os registros, pelo menos à data de publicação deste livro, que já tem cerca de 10 anos, a região com mais registros e com os únicos registros aceitos era a Catalunha. Quando nós olhamos para o eBird, agora aparecem os registros na Galiza e também no norte, portanto ali na zona das Astúrias, e aparece também um em Castela e Leão, perto de Ávila, e outro, 1 ou 2 na Extremadura. Não sei se estes registros foram validados pelo Comitê de Raridades ou não, isto só para chamar a atenção que em Espanha de vez em quando aparece um. Mas lá está, a identificação nem sempre é boa. Mas para percebermos de onde é que estas aves vêm, é preciso explicar que esta ave nidifica na Escandinávia, nos países nórdicos e depois na Rússia, na Sibéria, e inverna em latitudes temperadas. Portanto, mas disseste que ele também aparece no Canadá, não é? Sim, aparece no Canadá, nidifica no Canadá e no Alasca, e quer na América, quer na Europa e na Ásia, as populações são totalmente migradoras, não são residentes, são inteiramente migradoras, mas vão invernar em latitudes temperadas, sendo que as da América do Norte invernam essencialmente nos Estados Unidos, podem ainda invernar no sul do Canadá e no extremo norte do México, mas a principal zona de invernada é nos Estados Unidos. E no caso das populações europeias, as asiáticas vão invernar no Cazaquistão e no norte da China e na Coreia e por aí, e as europeias vão invernar sobretudo na Europa Central. A Europa Central, estamos a falar aqui de Norte de França,
Alemanha, Polónia, Suíça, Áustria, leste de Inglaterra e países vizinhos. Portanto, nas latitudes ali a olho, olhando para o mapa, eu diria ali entre os 45 e os 55, 60 graus norte. Portanto, o que isto quer dizer é que elas nidificam no norte e invernam no centro. E não descem muito mais do centro. Ou seja, quando nós olhamos para o mapa de distribuição no eBird, o que nós vemos é que na metade norte de França ainda aparecem regularmente, assim como na Alemanha, na Bélgica, etc., e na Chequia, como se diz agora, mas se dividirmos França ao meio e traçarmos uma linha horizontal que passa pela França e depois atravessa os Alpes, a Suíça, a Áustria, a sul dessa linha já praticamente não há. Há muito poucos registros no sul de França, muito poucos em Itália e nos Balcãs. Portanto, elas descem, grosso modo, até aos 48, 45 graus de latitude e daí para baixo. É um bocado como a espécie que estávamos a falar na conversa anterior, a mobalha ártica. Portanto, em Sim, termos sim. de padrão, tem algumas semelhanças. É claro que esta ave não vai para as costas e inverna no interior, porque não é uma ave aquática. Mas em termos de latitude tem um padrão semelhante, que é nidifica no norte, portanto desde os 60 graus até ao Ártico, e inverna em latitudes temperadas. E de vez em quando lá aparece um indivíduo que se aventurou um bocadinho mais longe e desceu até à Península Ibérica e terá sido um desses indivíduos que apareceu em Portugal. Embora eu recordo-me que na altura em que apareceu esta ave em Vila Franca de Xira, que houve pessoas que levantaram a questão de ser uma ave vinda da população americana, que aliás é possivelmente a origem das que aparecem nos Açores, porque nos Açores a ilha que tem mais registro é o Corvo. E portanto, isso sugere que seja uma ave de origem americana. Houve quem sugerisse que fosse uma ave vinda da população americana, mas não tenho presente se chegou a alguma conclusão sobre isso. Porque a verdade é que as aves vindas da população europeia, como eu disse, invernam na Europa Central, algumas descem até ao sul de França e a região de Espanha com mais registros é a Catalunha, não é a Galiza. Ou seja, dá a ideia que elas não vêm muito para o oeste e eventualmente descerão de França até à costa do Mediterrâneo e algumas chegam à Catalunha. Não se espalham pelo resto de Espanha. Tal como a Inglaterra também, a maior parte dos registros está na parte oriental. Ou seja, elas além de não virem muito para sul, não vêm muito para o oeste. E neste sentido, o registro de Vila Franca de Xira destoa completamente do padrão de invernada na Europa. Portanto, é de facto possível que fosse uma ave vinda da América. Não sei, como disse, é possível que algumas pessoas tenham analisado fotos. Houve bastantes fotos dessa ave, porque houve muita gente que foi lá vê-la e fotografá-la, porque ela esteve lá várias semanas, como eu referi, mas não tenho a certeza se chegou a uma conclusão sobre a subespécie, porque as aves da América do Norte são de uma subespécie diferente. Esta espécie tem 4 subespécies e a que nidifica na Europa é a Butiolagopus lagopus, e depois há 2 subespécies na Ásia e há uma na América do Norte que é a Butiolagopus sancti johannis, que é a que vem de São João, o nome, que São Mas João, tem aspectos morfológicos que as permita distinguir? as várias subespécies, eu creio que sim, mas para ser sincero, não andei a ler detalhadamente sobre isso. Portanto, eu Porque às vezes penso. na distinção das subespécies a coisa é uma questão de uma um bocadinho maior, uma um bocadinho mais pequena, e quando se vê Sim, uma ave às vezes há. voar, isso não deve ser trivial vir a fazer essa análise. Não. Há publicações especializadas que, em muitos casos, conseguem distinguir as subespécies. Eu confesso que não estive a fazer essa análise e não li nada recentemente sobre isso. Por acaso foi esquecimento, porque eu podia ter perguntado a alguém que tivesse acompanhado este registro se chegou a uma conclusão sobre essa ave de Vila Franca de Xira. Olha, por acaso, se alguém das pessoas que acompanhou essa discussão ouvir esta conversa, pode sempre deixar nos comentários à mesma se chegou ou não a uma conclusão sobre a origem deste búteo calçado que apareceu na Lesíria de Vila Franca. Para já, eu deixo apenas esta questão aqui em aberto. Mas, portanto, há esta subespécie, então, da América do Norte, que é a Sancti Johannis, e Sancti Johannis vem de São João, que é uma referência a St. John, que é uma cidade que fica na Terra Nova, que é aquela região do Canadá que fica mais virada ao Atlântico e que a capital é St. John,
e, portanto, o nome deriva daí. Depois há duas subespécies asiáticas que têm uma distribuição mais oriental. Essas eu acho que, pelo menos em teoria, não devem aparecer cá. Pois interessante também quando tive para esta conversa, tive aquilo, umas coisitas e achei curioso uma referência que eu confesso nunca tinha ouvido falar nesta expressão, que é que o padrão migratório segue um padrão de Foxtrot. Já Um tinha padrão ouvido quê? falar. Foxtrot. Um padrão Então, um Foxtrot? padrão Foxtrot. Então dizem eles que basicamente é um padrão em que a migração tem uma fase rápida e uma fase lenta. Uma rápida que basicamente tem a ver com passar por cima de zonas extremamente arborizadas, não é? Florestas densas, em que eles chegam a fazer 1500 quilómetros assim em 2 semanas, basicamente à volta de 100 quilómetros por dia, e depois tem uma fase lenta onde eles já chegam a zonas onde provavelmente o alimento é mais fácil de encontrar e capturar, em que vão continuando a fazer então à volta de 10 quilómetros por dia. E depois no Pois é, regresso é o contrário. é engraçado, por acaso E não chamam conhecia isto um padrão Foxtrot. Foxtrot. Sim, faz sentido, faz sentido. Eu acho que imagino que haja outras espécies que fazem isso, por exemplo, quando têm que atravessar o deserto, certas espécies que migram para a África, quando têm que atravessar o deserto, têm que viver das reservas de gordura porque aí não encontram alimento. Agora, não sei se essa designação é utilizada para muitas espécies ou não. De Achei facto, curioso. é engraçado, é engraçado. Agora, um pormenor engraçado também sobre esta espécie, apesar de estar considerada como não ameaçada, é que isto a nível europeu não é uma espécie especialmente abundante. Portanto, é uma ave de rapina. No norte da Europa, como é que devemos dizer? Vai-se vendo, mas não é de maneira nenhuma uma espécie que se esteja assim a ver por todo lado. E, portanto, ela está list concern, penso que por causa de ter uma distribuição vastíssima a nível mundial. Como já vimos, apanha a América do Norte e a Norte Europa e a Sibéria. Mas só para dar uma noção, por exemplo, eu vi isto pela primeira vez na Suécia. Na Suécia há entre 1.700 e 5.200 casais. Não é um número assim extraordinário para um país como a Suécia. A população europeia está entre 28 mil e 58 mil casais. Não é também assim um número extraordinariamente elevado. Portanto, embora esta ave não seja rara a nível europeu, também não se pode considerar de maneira nenhuma como uma espécie abundante. E, portanto, vai-se vendo, digamos assim. Mas eu acho que isso também talvez explique porque é que não é muito fácil. Ainda por cima, depois há as dificuldades de identificação, como eu já falei, mas só para dar uma noção, eu estava a dizer que na Europa há entre 28 mil e 58 mil casais, só para termos uma comparação, no caso do bútio da asa redonda, o bútio-bútio, há cerca de 900 mil a 1 milhão e 200 mil casais, portanto são cerca de qualquer coisa como, sei lá, 25 ou 30 vezes mais. Eu bem sei que a distribuição do Buti é muito maior, mas ainda assim dá para ter, mesmo só na Suécia, tomando como exemplo a Suécia, Buti na Suécia há 17 mil a 45 mil casais, enquanto que o Butilogopes há 1.700 a 5.200, é 10 vezes menos. Portanto, não é de maneira nenhuma um bútio abundante. Eles têm uma área de distribuição um bocadinho mais restrita, embora sejam migradores, vão aparecendo na Europa, mas não é um bicho que se veja em grandes quantidades. Olha, um dos sites que eu às vezes consulto quando estou aqui a fazer a pesquisa é o DEONIS, que é do European Environment Agency. Um, e, e- e eles referem, em termos de ameaça, World, portanto, para o mundo inteiro, não preocupante, para a Europa não preocupante, mas depois também tem aqui um nível EU, imagino que seja a Unidade Europeia, onde aparece como em perigo. O nível é um. Eu isso nunca Aparece vi. como em perigo. Em perigo. Mas isso para.
acho estranho que seja em perigo se for para a União Europeia. Isso não será uma... Mas mesmo quando tu olhas para o EBBA2, e nomeadamente quando olhas para o mapa comparativo, aquilo tem pá, uma série de quadrículas em que houve registro no primeiro Atlas, mas no segundo não. Tem algumas, sim. Eu também consultei esse mapa de variação, mas não achei que fosse assim uma diferença muito grande. Parece haver alguma diminuição, sobretudo no sul da Noruega e em certas áreas da Suécia, mas por outro lado houve um aumento na Finlândia, ainda que as quadrículas de diminuição sejam mais do que as quadrículas de expansão. Portanto, pode estar a diminuir, se bem que a BirdLife, em termos de população global, diz que a situação está estável. Só que repara, às vezes estas aves que nidificam nessas zonas remotas do norte da Europa, que são habitats vastíssimos, ocorrem em densidades baixas, e em zonas muito pouco povoadas, são extremamente difíceis de censar. Portanto, eu imagino também Pois imagino que que a prospecção seja complicada de fazer nestas deve áreas. ser. E então na Rússia pior ainda, quer dizer, no norte da Europa já deve ser complicado, na Rússia deve ser complicadíssimo. Portanto, de facto, pelos dados, pelo site do EBBA2, parece estar a diminuir um pouco, mas não sei se há muito. É uma ave que não é muito abundante, apesar de estar list concern. É uma ave, como dissemos, do norte da Europa, que inverna no centro da Europa, mas não, se calhar não se congrega muito, não será uma ave muito fácil de censar. A nível europeu, efetivamente, está como list concern, e a justificação é que a área é muito grande, é superior a 20 mil quilómetros quadrados e que a população é superior a 10 mil indivíduos maturos. E também dizem que na Europa a população está estável, portanto, não diz muito mais. Essa situação do emprego que tu referiste, não sei exatamente a que território é que isso se refere. Se calhar refere-se a um território mais reduzido, não sei. Exato, exato. Provavelmente principalmente porque a nível da Europa, Europa assim, mais restrita, eh, a distribuição está toda lá em cima, não é? Portanto, em Tá, tá, poucos tá, sítios, tá. né? Agora, já agora deixa-me só dizer aqui um detalhe em termos da conservação. Eu estava a ver no Birds of the World os efeitos, portanto, os fatores de ameaça e concretamente o que eles dizem dos efeitos da atividade humana. Eles dizem que consideram que o efeito, portanto, nomeadamente a parte da caça e da armadilhagem, consideram que é provavelmente um problema maior nas zonas de invernada do que nas zonas de nidificação, o que é fácil de entender, porque eles nidificam lá numas florestas, lá quase para o Ártico, onde não há ninguém, portanto aí deve haver menos pressão humana. Mas nas zonas de invernada pode haver abate a tiro, até porque, tal como acontece com a maioria das rapinas, no passado as rapinas eram muito perseguidas, sobretudo por agricultores e não só, porque eram consideradas uma ameaça. Embora hoje em dia esta ameaça pareça ter diminuído e não me parece ser um problema tão grande. Depois também Mas, falam da possibilidade de haver problemas com a contaminação por pesticidas e outras toxinas, e que dizem que o principal fator que poderá ser fator de mortalidade no inverno, é a colisão com veículos em vias rápidas. Repara, esta ave de rapina que procura ratinhos, possivelmente como o nosso bútio-bútio, gosta de pousar em postes perto das estradas, e então acaba por sofrer com atropelamentos. E depois, enfim, eventualmente também alguns problemas de degradação de habitat serão talvez os principais fatores de ameaça para esta espécie. mas por acaso, uma das coisas que eu também achei curioso para esta espécie, um dos fatores de ameaça que está explicitamente identificado e fundamentado, digamos, pelo menos aqui com um trabalho científico, é a questão das alterações climáticas, porque supostamente
os eventos extremos do género de passar de uns dias bem quentinhos para uns dias extremamente frios ou tempestuosos mesmo, com quedas de água abruptas, representam um risco e é um potencial contributo para a mortalidade dos jovenzinhos acabados de nascer. Das crias. Uhum. É possível, vamos ver, a questão das alterações climáticas, nós já falámos noutras Sim, conversas, sim, sim. é uma das variáveis que obviamente deve ser tida em conta quando estudamos as variações na distribuição e nas populações das aves. Eu não me canso de referir que não devemos cair no erro de achar que é o único fator e que se não fossem as alterações climáticas que o resto era tudo estático, porque não é, porque nós temos imensa interferência nos habitats, quer através da poluição, da desflorestação, da construção de estruturas, da caça, etc. E, portanto, nós temos sempre que olhar para os vários fatores. As alterações Sim, climáticas sim, são. mas a questão que eu achei aqui curioso foi que, por vezes, fala-se na alteração climática como um fator, não é? Mas não se diz em que medida é que esse fator representa, de facto, um risco. Aqui não, aqui está claramente identificado que tem interferência, portanto, no sucesso da criação, não é? Tanto Pode ter, só que, obviamente, que nós aqui temos que, quando falamos dessas questões, temos que distinguir duas coisas. Uma é a diferença interanual, por causa de haver anos mais quentes e mais frios, ou de haver anos mais secos e mais úmidos, que eu acho que isso acontece com todas as espécies. Outro aspecto diferente são as alterações a longo prazo e que implicações é que isso tem no sucesso reprodutor das aves. No longo prazo, não estou a dizer interanual, né? Portanto, e essas, para nós quantificarmos, precisamos de estudos que sejam muito alargados no tempo, porque certo, certo. só esse Sim, é que até nos vão porque dar. este estudo, o que motivou este estudo, onde eles referem isto, era que havia a crença de que o sucesso reprodutivo era muito afetado por fraticídio. E eles acabaram por demonstrar que não, há outros fatores. Um dos fatores potenciais é, de facto, este das alterações do clima abruptas, e a fome também, portanto, falta de alimento, que seriam os fatores Ah, principais, não propriamente. mas por falar na questão do alimento, já agora antes de terminarmos, há aqui um aspecto muito engraçado que vem referido no Birds of the World. Tu sabes, já ouviste possivelmente falar que estes predadores que vivem no norte da Europa, isto aplica-se também a algumas corujas e moleiros, etc., que dependem muito dos roedores, sobretudo dos lemmings e Uhum. outros pequenos micro-mamíferos, Tem populações muito variáveis também. têm populações variáveis e que têm ciclos de 4 anos ou qualquer coisa, e que as populações de predadores também flutuam de acordo com a disponibilidade dos lemmings, não é? Claro. Pois aqui, o que eles dizem é que houve um estudo que foi feito ao longo de vários anos, na zona do Ártico Russo, descobriu que o número de crias de bútios calçados era relativamente pequena e que não variava em função da densidade de roedores. E o que acontecia é que nos anos em que os roedores eram mais escassos, os adultos traziam para as crias menos roedores, mas em vez disso traziam mais lebres, lagópodes e patos. Portanto, eles encontravam presas alternativas para fazer face à escassez de roedores. Ou seja, se calhar já se adaptaram a estas variações nas populações de roedores e já sabem o que é que hão de fazer quando não há roedores. Pois é isso, desenrascam-se. Exato. Gonçalo, obrigado. Esta conversa ficou longa, mas pronto, às vezes o tema é assim, é interessante. Despedimos, até à próxima. Obrigado mais uma vez a todos os que nos ouviram, Obrigado a e vamos todos. continuar por terras nortenhas nas próximas Vamos, conversas. que Não é? vai haver mais novidades na Suécia. Até breve. Até breve.